Fala você que está participando do 2º Congresso Nacional Multidisciplinar de Vigilância em Saúde. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo sustentável e equilíbrio interno, os caminhos para a saúde integral no ambiente de trabalho. E eu queria trazer para você uma reflexão que eu aprendi com a professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, onde ela traz o seguinte: quando o ouvinte sai da palestra refletindo sobre o tema dito ou sobre o palestrante, é porque ele não entendeu muito bem a mensagem. A nossa proposta aqui é fazer com que você saia refletindo sobre você, que cada conhecimento compartilhado aqui com você seja validado com você, onde você reflita, entenda onde você possa melhorar, crescer e evoluir, tá? Então, quem vos fala aqui é o Sidney Costa. Eu sou bombeiro civil, formado em técnico de segurança do trabalho, tenho graduação em engenharia sanitarista e ambiental, sou especialista em energia solar, também estou fazendo um MBA em gerenciamento de resíduos, sou hipnólogo, consultor e palestrante. Também sou um empreendedor sustentável há mais de 10 anos, onde eu possuo empresa no âmbito de energias renováveis e de soluções sustentáveis. Sou também diretor conselheiro do Instituto de Desenvolvimento Humano e Social Iguarias, localizado em União dos Palmares, Alagoas, e estou comprometido com práticas empresariais, sociais e sustentáveis. Como eu disse aqui, eu sou um empreendedor sustentável e dentro do âmbito de sustentabilidade eu quero trazer para você o conceito da sustentabilidade interna, porque muito se fala da sustentabilidade externa, que é muito importante para o nosso dia a dia, mas a interna tem tanta importância quanto a externa. E o que seria essa interna? Eu vou discorrer aqui nos próximos slides e você vai entender muito bem, e eu quero que você pense bastante. Eu vou bater muito nessa tecla para que você esteja cada vez mais refletindo no que eu vou falar aqui. Se você já pratica alguma dessas ações, se não pratica, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e diante do que você tem a fazer, como você pode evoluir. Então, eu tenho um conceito matemático dentro de mim, que é um conceito muito poderoso, e ele é transmitido através de uma escritura bíblica, né? Ao você refletir o episódio onde Jesus ele dividiu 5 pães e 2 peixes e multiplicou para alimentar uma multidão, podemos extrair dessa mensagem o quão ela é importante para a gente partilhar na nossa vida. Então, partindo desse conceito matemático, quando estamos dispostos a compartilhar o pouco que nós temos, estamos plantando uma semente de multiplicação. E essa semente pode apenas não só suprir as nossas necessidades imediatas, mas também inspirar os outros a fazerem o mesmo. Então, esse conceito do dividir para multiplicar, ele é essencial para a vida de qualquer ser humano, pois foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Assim como pães e peixes foram multiplicados na mão de Jesus, num ato de generosidade, pode se espalhar e impactar vidas de maneiras inimagináveis. Eu acredito e creio que você também pode fazer o mesmo. Então, grave esse conceito, dividir para multiplicar, que você possa partilhar todo o conhecimento que você tem com o próximo, pois assim você pode crescer e evoluir dentro desse âmbito. Partindo dessa ideia, o conceito de dividir para multiplicar, ele parte de 3 pensamentos. O primeiro é a divisão matemática. A operação consiste em distribuir uma quantidade em partes iguais e multiplicá-la. O outro conceito é de trabalho em equipe, um processo onde as pessoas dividem as tarefas para alcançar um objetivo maior. Então, se divide a tarefa, chegando no objetivo maior, você conseguiu multiplicar. E o terceiro conceito é de crescimento, conceito básico, se você pensar. É o processo em que pequenas ações germinam e se multiplicam em grandes resultados. Esse exemplo é a lei da semeadura. Tudo que se planta, se colhe. Então, tudo que você faz de bom nesse mundo, você vai colher de bom. Como também tudo que você fizer de ruim, você vai colher de ruim. Isso serve para qualquer coisa na vida, inclusive para o tema que a gente está falando aqui, que é sobre a saúde. Se você plantar uma má saúde na sua gestão pessoal, você não vai colher outra coisa a não ser doença. Então, um ponto aqui que eu quero trazer para que você reflita será necessariamente o dividir para multiplicar, o plantar para colher, baseado na lei da semeadura. Então, o que seria o dividir para multiplicar como conhecimento, como atitude e como ação? Primeiro ponto, compartilhar suas experiências e habilidades pode ajudar você a gerar autoridade. Pode expandir sua rede de contatos, pode formar equipe, tornar você uma referência. Então, se você imaginar que tudo que você fizer de forma genuína, gratuita, né, por você entender que isso é válido, vai fazer com que você expanda sua rede de contatos, automaticamente você vai estar evoluindo e crescendo como ser humano. O outro ponto, partindo disso, será em cima das atitudes. Se você dividir os seus recursos materiais, distribuir afeto, distribuir carinho, colaborar em projetos comunitários, promover a inclusão, transmitir mensagens positivas, são alguns dos poucos exemplos que a gente pode trazer aqui, onde você adotando essas atitudes, você pode ter um objetivo de multiplicar um impacto muito positivo. E mais ainda, lembra sempre do conceito dividindo para multiplicar. É assim que funciona. E partindo do terceiro ponto, as ações. Primeiramente, buscar sabedoria, o autoconhecimento. Não adianta você querer dividir sem você se conhecer. Você primeiro precisa se conhecer. Praticar empatia, cultivar a gratidão. Será que você é grato todos os dias pela vida que você tem? Será que você é grato todos os dias por tudo que acontece, por acordar,
Nem tudo na vida é olhar o lado negativo. Eu espero que você seja grato, independente da situação que você vive hoje. Estimular o cooperativismo, a humildade, são atitudes que, consequentemente, ajudam a multiplicar a positividade entre as pessoas. E, recentemente, eu vi um estudo falando que quanto mais você divide tudo que você tem como ação, o teu corpo, ele produz muita ocitocina, né? Isso é muito comprovado, e quando você para pensar que nós somos imagem e semelhança do Senhor, a gente entende que toda vez que a gente pratica o bem, a gente gera uma felicidade muito genuína. Já experimentou em ajudar algum idoso? Já experimentou em ajudar alguém? Já experimentou compartilhar o teu pão, o teu alimento com alguém? Mais ainda, você lembra da sensação que você teve quando você fez isso? É sobre isso que eu quero fazer que você reflita e imagine o quão é importante você dividir para você multiplicar. É sobre gerar felicidade. E eu vou falar muito sobre felicidade mais à frente, tá? Então reflete nesses conceitos que eu estou trazendo para você. Uma coisa bem interessante que eu quero trazer para você, não sei se vocês sabem, sobre o polvo. Esse é um animal que eu tenho uma admiração muito grande, pouco se falado, inclusive deixa aqui uma referência caso você goste de assistir documentário, filme, assista o Professor Polvo na Netflix. Esse documentário ele é muito estimulante e muito interessante para você conhecer a natureza do quanto o polvo é um dos animais mais inteligentes do mundo e pouco falado. Então, por que eu vou trazer o polvo aqui dentro desse conceito? O que é que tem a ver? Vai fazer você ficar refletindo bastante. Falando de dividir para multiplicar, falando de Jesus, falando do povo, você vai entender que tudo que eu estou trazendo aqui tem uma correlação à tua vida e eu espero que essa analogia seja muito interessante para você. Qual a relação do humano com o povo, né? O que é que se tem em comum? Já que o povo vive dentro d'água, já que o povo, né? O que é que tem em comum entre o ser humano e o povo? O que temos em comum são vários aspectos. O primeiro dele é sobre adaptação. O povo é capaz de aprender novos comportamentos e habilidades rapidamente, adaptando-se a diferentes ambientes, igual o ser humano. Se o ser humano passar por certas dificuldades, ele vai aprender a se adaptar àquela situação. Se o ser humano passar por grandes conquistas, ele vai aprender a se adaptar àquela situação. Independente de onde o ser humano esteja, seja numa situação difícil, seja numa situação boa, seja numa situação próspera, seja numa situação inapropriada de saúde, de fé, o que seja, o ser humano ele sempre vai estar se adaptando. Essa é a primeira delas. A segunda é sobre a memória. Quando a gente olha para o reino animal, poucos animais têm uma memória tão positiva quanto o ser humano. E o polvo, ele é um animal que demonstra ter lembranças, experiências e habilidades, mostrando que são capazes de recordar por longos períodos. Já existem estudos que comprovam isso. E como eu dei referência sobre o filme e documentário para você assistir o Professor Polvo, você vai entender sobre isso. O terceiro ponto seria a comunicação. Os polvos se comunicam por meio de mudança de cor, textura e formas, utilizando essas habilidades para se camuflar ou se defenderem. E é muito interessante. Você deve conhecer provavelmente o camaleão. O camaleão ele muda de cor, ele depende de cada situação, ele vai se adaptando. O mesmo acontece no mar com o polvo. E ele usa isso como artifício de defesa. Então o polvo ele não pode atacar um tubarão. Mas o polvo, ele, pela sua defesa, ele pode se camuflar, ele pode se esconder, ele pode usar essa habilidade de se comunicar onde o tubarão, que é o principal predador dele, não vai conseguir atacá-lo por usar essa sua comunicação externa. A correlação mais interessante é a inteligência. O polvo mostra ser um animal muito inteligente, único, sendo capaz de resolver problemas complexos e até utilizar de ferramentas. Novamente trazendo aqui uma parte do filme, documentário, o polvo chega a sair do mar. Ele chega a ficar respirando fora d'água. Então, é muito interessante que você assista esse documentário para entender tudo que eu estou trazendo aqui de correlação entre o ser humano e o polvo. E mais um pouquinho à frente você vai entender por que eu estou trazendo o polvo nessa palestra, tá? Então, antes de trazer esses conceitos que eu estou trazendo, antes de fazer você refletir sobre o porquê o polvo está nessa correlação, eu quero trazer para você aqui uma analogia que é justamente o que vai fazer você ter um equilíbrio interno. É justamente a frase, e eu quero que você anote no seu caderno aí, será com água e fé. Mas o que é que significa isso? Será com água e fé mais? O S significa você ter um sono regular, um sono de qualidade. O E significa você praticar exercício físico. O R de respiração e meditação. E o A de alimentação saudável, ou melhor dizendo, de alimentação natural. Então, será sono, exercício, respiração e meditação e alimentação saudável e natural. Com comunicação com a natureza, contemple a natureza. E água, beba bastante água. E por último, fé, família e espiritualidade. Com esse conceito, com essa frase, se você guardar para você, será com água e fé, você vai ter um equilíbrio físico, mental e espiritual. Mais um pouco à frente eu vou estar trazendo cada um deles para que você entenda o porquê dessa frase ter tanta importância. E o mais é o oitavo, Action Mind, que eu chamo mente de ação, sobre as habilidades humanas. Então vocês vão entender que são 7
ações que a gente tem que tomar, né? Como mentes de ação, que seria o será com água e fé, e mais 7 das habilidades humanas para você ter esse equilíbrio interno. Então, agora vem aqui o povo novamente dentro desse contexto. Eu quis trazer a primeira frase para você anotar aí e deixar ela bem gravada na sua mente. Mas aí vem, por que o povo? Então, eu como um grande nexialista que sou, eu sempre estou correlacionando diversos assuntos, diversos temas. Sou um engenheiro ambiental, sou da área de exatas e sou apaixonado pela área de neurociência, apaixonado pela mente humana. E uma das coisas que eu aprendi foi que o polvo, ele possui cérebros nos seus tentáculos, ele possui terminações nervosas. Então, para trazer essa analogia e fixar na sua cabeça o quão é importante tudo que eu estou trazendo aqui, vocês podem ver aí na ilustração da imagem, o polvo, ele tem o cérebro principal dele, como se fosse o nosso cérebro ali na cabeça, e eu chamo ele de mastermind, a mente mestra, né, que comanda tudo. No entanto, o polvo tem 8 tentáculos. Então, dentre esses 8 tentáculos, 7 deles, como eu falei, são para você encontrar o equilíbrio físico, mental e espiritual, onde você vai ter que buscar ter um sono de qualidade, começa a pesquisar, procura um profissional, procura um psicólogo, enfim, procura entender como você pode ter um sono de qualidade. Você começa a praticar exercício, se você não faz, começa a fazer uma caminhada, começa a correr, vai na academia, vai praticar algum esporte, vai fazer qualquer coisa. De alguma forma, você vai encontrar algo que você vai se sentir bem e vai gostar de fazer. Procure praticar exercício físico. O terceiro, Action Mind, né? Como eu falei, Mastermind e Mente Mestra, os tentáculos eu chamo de Action Mind, que são mentes de ação. Respiração e meditação. A partir do momento que você controla um pouco mais a tua respiração, você fica mais presente. E quando você medita, e se você buscar meditar diariamente, você vai conseguir ter a sua espiritualidade mais elevada, você vai conseguir ter mais paz. Eu faço isso diariamente, né? Eu vou compartilhar de como que eu faço isso. Eu tenho um ritual, toda manhã eu esquento a água, coloco uma colher de cacau, então tomo 200 ml de cacau em pó com água quente, e depois eu vou meditar por 10 minutos, e eu utilizo de meditação guiada, e se você nunca meditou, vai no YouTube, vê uma meditação guiada, vê como é que você pode fazer isso, que eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, do ponto de vista que você vai ficar menos acelerado. Talvez se eu não fizesse isso, eu estaria mais acelerado ainda. Porém, a meditação, no momento que eu pratico, ela ajuda muito a acalmar tanto a minha mente, como também me concentrar na minha respiração. O quarto é de alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, sim, nós temos que ter alimentação saudável. Procurar comer mais verduras, mais frutas, sucos, evitar refrigerantes, evitar alimentos industriais. E eu complemento com a alimentação natural. Trago também aqui, eu não sou um especialista, não sou nutricionista, mas trago aqui um hábito meu. Hoje eu não uso mais margarina. Eu uso a banha de porco, porque eu vejo que é uma gordura animal e uma gordura natural. Porque quando eu aprendi que alguns determinados produtos industrializados, o que eles causam no nosso corpo, são coisas absurdas. Se a gente parar para observar, por que será que a gente usa desodorante? Será que desde os primórdios usavam desodorante? Com certeza não. Por que a gente usa? Existe uma indústria que faz com que você utilize esse tipo de produto. Mas por quê? É a indústria que faz você comprar, se eu não utilizar, quer dizer que você vai sim ficar com odor. A questão é, os alimentos consumidos de forma industrial, eles têm glúten, eles têm algumas toxinas onde o nosso corpo ele não aceita. Então, qual é a forma dele rejeitar isso? Através do odor. E aí é por isso que a gente usa, por exemplo, alguns desodorantes. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que você comece a ter um pouco de questionamento, que você comece a refletir. O Sidney pratica tudo isso no seu dia a dia, tudo ele é extremamente natural? Não. O Sidney é um ser humano que ele está numa crescente evolução. Então, há 2 anos atrás eu nem pensava sobre isso, há 1 ano atrás eu comecei a mudar muita coisa, e hoje muitas outras coisas eu estou mudando. Então, é um processo gradativo, começa com uma coisa. Eu vou te apresentar 14 ferramentas. Não precisa você praticar as 14 de uma vez. De repente, das 14, você já pratica 5. Vai para a sexta. Você já pratica 10, vai para a 11ª, já pratica 2, vai para a terceira. 1 por vez. E, de repente, quando você observar, você vai estar sendo um ser humano mais equilibrado. E eu falo para você como prova viva. Hoje eu sou um ser humano muito equilibrado quando eu falo mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Quarto, comunicação com a natureza. Então, só voltando um pouco aqui, sono de qualidade, exercício físico, inspiração e meditação, alimentação saudável. Será com comunicação com a natureza. Vai tomar um banho de mar. Onde você mora não tem mar. Vai caminhar no parque. Procura no final de semana algum interior, algum local onde você possa ir para uma cachoeira. Procura ter essa comunicação com a natureza, pois nós somos parte dela, nós somos parte do universo. Procura se conectar. Se a gente se afasta, se a gente se intoca, a gente não vai se comunicar com o nosso ser maior. Então, busca entender que isso faz parte de você. Busca andar descalço, vai na praia,
não bota sandália, vai lá, anda descalço, conecta. Você precisa dessa conexão com a natureza. A sexta, beber bastante água. Começa a tomar água, porque a água faz com que você sinta mais prazer e sem contar que a água faz parte do teu dia a dia. E eu só quero trazer para você uma situação muito interessante, tá? 5 desses daqui, do que eu estou falando, eles já existe um estudo da psicologia que fala, se você beber bastante água, se você se alimentar bem, se você respirar e meditar, se você praticar exercício, se você tiver um sono de qualidade, se você praticar essas 5 ações, você provavelmente não terá nem depressão nem ansiedade. Isso é um remédio natural para os tempos de hoje. Isso é comprovado já cientificamente através do estudo da psicologia. Pode pesquisar. O sétimo, família e espiritualidade. O quão você está conectado com a sua família. Eu não quero entrar na tua vida pessoal, mas eu quero que você reflita. Será que você está bem com sua família? Não está? Estou distante? Não tenho o que fazer? Perdoa. Mas faça com que você se sinta bem com sua família, seja ela independente de qualquer coisa. Eu não estou aqui para ditar algum tipo de regra, só estou aqui para te dizer. É muito importante a gente ou perdoar ou estar conectado, mas cada indivíduo ele vive da forma que acha mais palpável e interessante. Porém, reflete. E principalmente espiritualidade. Porque a partir do momento que você está conectado com sua família, pode ter certeza que espiritualmente você vai estar bem. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religiosidade. Religião, cada um escolhe a que faz bem, como também pode não ser uma pessoa religiosa, mas ser uma pessoa espiritualista. Então, eu não quero trazer aqui um conceito religioso ou um conceito espiritual, no sentido que você tem que fazer isso. Mas procura entender o que te faz bem. Procura perceber o que te conecta ao todo, o que faz sentido para a tua vida. Eu tenho certeza que quando você começar a parar para refletir, você vai encontrar algo que vai fazer bem. Isso é ser espiritualista. Não é religioso. É ser espiritualista. Lembra quando eu falei aqui há pouco sobre a meditação e a respiração? A meditação faz com que você se conecte com o teu espiritual, porque você se concentra no você. Então, quero que você pense bastante sobre isso. Como eu sempre falei aqui desde o início, meu ponto aqui é fazer você refletir. E o oitavo Action Mind, a oitava mente de ação, ela é dividida em mais 7. São as habilidades humanas. Então, eu vou falar um pouco mais aqui à frente. Sobre os outros hacks para ser uma pessoa mais feliz. Eu já detalhei basicamente sobre cada um deles aqui, mas vou falar mais uma vez porque eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Eu quero que você fique com essa reflexão. O sono de qualidade. Uma noite de descanso adequada é fundamental para promover o bem-estar físico e mental. Lembra do equilíbrio? A qualidade do sono está diretamente relacionada à sua felicidade. Exercícios físicos, mexa-se. A prática regular de exercícios físicos libera endorfinas, conhecidas como hormônios da felicidade, que proporcionam um efeito positivo em seu humor. Pode prestar atenção. Você pode até acordar sem vontade nenhuma de praticar exercício, ou até mesmo chegar no final do dia de trabalho sem vontade nenhuma. Mas quando você voltar do exercício, você estará mais feliz. Isso no nosso cérebro chama de fricção límbica. Anota esse nome aí, depois você pesquisa. É muito interessante sobre respiração e meditação. Praticar técnicas de respiração profunda e meditação é uma maneira eficaz de reduzir o estresse. Olha que incrível isso, né? Aumenta a tua clareza mental, promove a sensação de bem-estar e felicidade. A alimentação saudável. Não esquece da natural também. A alimentação saudável fornece os nutrientes necessários para o seu corpo funcionar de forma adequada, além de contribuir para a sua satisfação e a sua felicidade. Comunicação com a natureza. Apreciar a natureza e passar tempo ao ar livre tem sido comprovado como uma forma eficaz de melhorar o bem-estar emocional e elevar o teu humor. Você está prestando atenção no que tudo que eu estou trazendo aqui sempre está falando sobre felicidade, sobre humor, mas à frente você vai entender o porquê. E o porquê que isso é importante para você e o porquê que isso te traz equilíbrio. A sexta, beber água. A hidratação adequada é fundamental para a saúde e o equilíbrio do corpo. Você sabe que se você não beber água, você não vive. Então, beber água melhora a sua energia, o teu foco, influencia diretamente a sua felicidade. Será que você está bebendo a quantidade de água necessária por dia? Se não, está na hora de começar a tomar água. Família e espiritualidade possuem um papel extremamente importante em nossa felicidade. Cultivar relacionamentos afetuosos e conexões espirituais nos traz um senso de propósito e pertencimento. Quando a gente tem um senso de pertencimento e de propósito, nós vivemos muito mais felizes. E é onde está o equilíbrio. As habilidades humanas e sociais, como empatia e comunicação, são cruciais para construir relacionamentos saudáveis. Portanto, aumentar a sua satisfação e a conexão com os outros. Quais são essas habilidades humanas que eu comentei, visto que tinham 7 Action Mind sobre seu equilíbrio físico, mental e espiritual, mais 7 habilidades humanas. Autodidata. Você, nos dias de hoje, já parou para perceber que a gente está vivendo uma era de singularidade? Todo mundo tem acesso à mesma informação. Mas será que você está estudando o que você gosta de estudar? Se você gosta de cozinha, será que você está aproveitando esse tempo, essa era de singularidade, de tanta informação, para aprender sobre cozinha?
Se você gosta de exercício, será que você está aproveitando para aprender mais sobre exercício? Se você gosta de história, você está aproveitando a era da informação para aprender sobre história, sobre geografia? Ou será que você está vivendo o teu tempo para só encher teu cérebro de dopamina barata com entretenimento? Com vídeos rápidos e curtos que não te agregam valor algum. Não estou falando para você deixar de ver entretenimento. Você tem que ver entretenimento. Porém, reflita sobre a dosagem de quanto que você faz isso. Essa frase é muito dita sobre muitos. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se o teu ambiente não proporciona você ser uma pessoa melhor, a internet pode fazer com que você possa ser uma pessoa melhor. O autoconhecimento é a segunda habilidade humana que eu trago aqui. Busca o autoconhecimento. Se você tiver condições de ir para uma terapia, de procurar uma terapeuta para te ajudar, vai. Mas se não, busca a informação através da internet. Cria um ambiente onde esse ambiente ele te entregue certas informações para que você saiba buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é tão importante como qualquer uma das outras habilidades, mas acredito que ele seja o maior. Porque se você não se autoconhecer, você não vai conseguir caminhar. Você precisa principalmente se autoconhecer. Comunicação, se você se autoconhece, você se comunica bem. Se você tem um autoconhecimento sobre você, se você é introvertido, se você é extrovertido, se você é de um jeito, se você é de outro, você vai saber se comunicar, em qual público se comunicar e como se comunicar. Então, busca aprender sobre comunicação. Criatividade. Quão importante é a criatividade? Você já parou para pensar que quando a gente está na fase adulta, com tanta informação, a gente deixou de ser criativo e virou ser humano imaginativo? Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu aprendi com o Murilo Gun. Quando a gente está na escola, a gente às vezes pega um problema matemático. Eu imagino um problema matemático. Que quando está na fase adulta, a gente pega um problema social, um problema econômico. Então, a gente pega diversos problemas. Mas na escola, um problema de Joãozinho foi à feira, comprou 4 laranjas. E aí, quando ele chega em casa, tem o irmão dele. Quantas laranjas o Joãozinho tem que dar pro seu irmão? Geralmente, na escola, ela te ensinava sobre que Joãozinho tem que dar 2 laranjas. Mas se você usar a sua criatividade naquele momento para dizer, não, eu fui na feira, eu tive um esforço, eu vou ficar com 3 laranjas e vou dar uma pro meu irmão. Por que não? Porque foi nos tirado a nossa criatividade. Eu não estou criticando aqui o sistema educacional. Eu só estou dizendo que, muitas das vezes, a nossa criatividade é cortada na nossa infância, inclusive até em casa. Às vezes, uma criança ela é uma baita artista, desenha pra caramba, mas aí, quando ela está desenhando e tirando 3 em matemática, ela é obrigada a tirar 7. Então, eu aprendi que uma goiabeira ela nunca vai dar uma maçã. Então, cada ser humano tem uma habilidade que pode ser potencializada. E isso, quando você olha para a criatividade, vem o mesmo conceito. Às vezes, a criatividade é nos tirada na nossa infância. E aí, quando a gente chega na fase adulta, a gente vira um ser imaginativo. Então, que você seja mais criativo. Flexibilidade e versatilidade. Seja uma pessoa mais flexível, mais versátil no seu dia a dia. Seja uma pessoa que entenda o próximo. Tenta se colocar no próximo, para que você possa ter essa flexibilidade diante das situações. Foque na solução e não no problema. Isso é ser flexível. Problemas nós teremos sempre. Porque se nós não tivermos problema, a gente vai entrar em depressão. A gente vai ficar ansioso, porque o problema faz parte da vida humana. Às vezes a gente acha que o problema é falta de dinheiro. Quando você tem dinheiro, você encontra outro problema. Às vezes a gente acha que o problema é saúde. Quando a gente está bem de saúde, a gente encontra outro problema. A vida do ser humano é ter problema. E a vida do ser humano, principalmente, é encontrar solução. Porque se a gente não tiver problema, a vida perde sentido. Então, seja flexível. Inteligência emocional. Essa é tão importante quanto a inteligência racional. Um ser humano com inteligência emocional, ele consegue vencer um ser humano com inteligência racional facilmente. O ser humano com inteligência emocional, ele consegue conter suas emoções. E o inteligente e racional, ele vai e ele se explode. Então, ele já perdeu todo o debate. Então, busque ter inteligência emocional. Vai no YouTube, compra livros. Existem inúmeras formas de você aprender a ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. E principalmente esse é um dos que eu mais gosto em mim, pensamento crítico. Eu sou o tipo de ser humano que geralmente ao meu final do dia eu estou refletindo sobre o dia. Será que eu machuquei alguém? Será que eu fui errado com alguém? Eu errei? Então, quando é possível, eu vou lá, peço desculpas. Quando não peço, mas eu sei que no momento certo eu vou lá e vou chegar até aquela pessoa e pedir, porque eu tenho um pensamento crítico sobre mim, sobre as ações, sobre o dia a dia. Tenho um pensamento crítico. Não acho que você está certo em tudo. Muitas das vezes a gente está errado. Porque na vida não existe certo ou errado. Na vida existe a tua perspectiva ou a minha perspectiva de acordo com o teu conhecimento, de acordo com a tua vivência e a tua experiência. Então, não existe certo ou errado. Lembre-se disso. Tenha pensamento crítico. Ele sempre vai te mostrar um caminho maravilhoso. Então, sobre as habilidades humanas, como eu já tinha dito anteriormente, o autodidata é buscar constantemente aprender e se desenvolver, que é essencial para o teu crescimento pessoal. O autoconhecimento é entender suas emoções, motivações e valores, que são os primeiros passos para a felicidade. A comunicação, a habilidade de se expressar e de se comunicar efetivamente fortalece os teus relacionamentos interpessoais.
a criatividade. O pensamento criativo permite encontrar soluções inovadoras. Sempre você vai estar inovando, em vez de você ficar no imaginativo. Seja mais criativo, porque assim você vence os obstáculos da vida. Flexibilidade e versatilidade. Ser capaz de se adaptar às mudanças. Lembra do povo? Desempenhar diferentes papéis, trazendo mais satisfação pessoal. Ser resiliente ajuda a manter você ter um equilíbrio emocional. Inteligência emocional. O gerenciamento das nossas emoções é essencial para lidar com os desafios da vida. Lembra quando eu te falei? É mais interessante você ser um inteligente emocional que um inteligente racional. O inteligente emocional ganha facilmente do inteligente racional. E o pensamento crítico. Analisar as informações de forma objetiva, tomar as decisões fundamentadas são importantes para a sua felicidade. Novamente, ali para você entender sobre os Action Mind, são 8. 7 para você encontrar o teu equilíbrio físico, mental e espiritual. E o 8º para que você se torne um ser humano mais habilidoso. Então, por isso que são 8. Justamente correlacionando aos 8 tentáculos do povo. Espero que você tenha compreendido aí o porquê de cada passo, de cada slide dessa palestra. Agora eu quero trazer aqui para vocês os hacks para desenvolver essas habilidades humanas. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai hackear para poder desenvolver essas habilidades? Primeiro, prática diária. Dedica pelo menos 15 minutos do seu dia para desenvolver alguma habilidade específica. É aquilo que eu te falei. São 14 mentes de ação que eu trago aqui para você. Se você já pratica 3, vai para o 4º, vai para o 5º. E assim, gradativamente, você vai evoluindo. Aprendizado autônomo, busque livros, cursos online e outras fontes de conhecimento para aprimorar suas habilidades. Lembra, estamos numa era de singularidade, numa era de acesso, onde todos têm acesso à mesma informação. Vou te falar uma coisa bem verdadeira aqui. Na década de 80, o homem mais rico é mais pobre do que a pessoa pobre de hoje. Eu não estou falando de extrema pobreza, não. Estou falando de pobreza. Porque hoje, uma pessoa pobre, financeiramente, ela tem acesso à informação. Basta ela procurar, pesquisar. Então, por que hoje a pessoa pobre tem mais riqueza do que a pessoa dos anos 80? Porque ela está numa era de singularidade, todo mundo tem acesso à mesma informação. Agora, qual informação você está buscando? O que é que você está utilizando o seu tempo? Para quê? Em que tu está investindo ele? É isso que eu quero que você reflita. E por último, feedback construtivo. Solicite feedbacks de pessoas confiáveis, do teu meio, do teu ciclo, ou até mesmo de fora, para que você utilize de forma a melhorar continuamente. Eu quero trazer para vocês aqui, para fechar esse ciclo de tudo que eu estou trazendo, o porquê que esse equilíbrio é extremamente importante do empreendedorismo sustentável e o equilíbrio interno. É justamente sobre isso. Os hormônios da felicidade. Nós temos 4 hormônios de felicidade. O primeiro deles, provavelmente você já ouviu falar em algum deles, o primeiro deles é a dopamina. E ela está dentro da realização de exercício, autodidata, ter pensamento crítico. O segundo deles é endorfina. Realizar exercício também gera endorfina. Ser criativo também gera endorfina. O terceiro deles é a serotonina. Ter autoconhecimento, ter inteligência emocional, ter versatilidade. E o quarto, a ocitocina. Comunicar-se com a natureza, conectar-se com ela, ter boa respiração, praticar a tua comunicação, vai te trazer ocitocina. E aqui eu trago para você todos os Action Mind. Se você observar, todos eles geram algum hormônio de felicidade. E eu quero deixar claro para você aqui, antes de mais nada, não existe comprovação científica de tudo que eu estou te falando aqui sobre esses hormônios de felicidade. No entanto, dentro da provocação que eu trago até você, eu acredito que nada disso vai ser algo que vai trazer tristeza, com toda certeza. Então, sono, você vai gerar hormônio de felicidade através da serotonina. Exercício físico, você vai gerar endorfina. Respiração, ocitocina. Alimentação saudável, natural, serotonina. Comunicar-se com a natureza, endorfina, ocitocina também. Beber bastante água, gera um pouco de hormônio de dopamina, mas principalmente ele diminui os teus hormônios de cortisol. O que é o cortisol? Hormônio de tristeza. Família e espiritualidade, nessa conexão, gera endorfina. Ser autodidata, dopamina e serotonina. Buscar o autoconhecimento, dopamina e serotonina. Ser um inteligente emocional, dopamina e serotonina. Ser criativo, dopamina e ocitocina. Ser versátil, flexível, dopamina e serotonina. Ser comunicativo, endorfina e ocitocina. Ter um pensamento crítico, dopamina e serotonina. De novo, eu não estou aqui falando com toda clareza e toda certeza que tudo isso é comprovado cientificamente. A maioria sim. Mas o ponto principal aqui é, com toda certeza, você não ficará mais triste praticando isso. E outro detalhe, isso aqui é teórico, tá? Quando eu estou falando que você vai hackear a felicidade com tudo isso, é teórico. Porque, na prática, por um exemplo, para um ladrão, a felicidade dele é roubar. Para um assassino, a felicidade dele é matar. Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos ruins para você entender que nem tudo que é felicidade, necessariamente, é bom. Mas eu quero te dizer aqui, se você começar a praticar todas essas ações com toda certeza, você será um ser humano muito mais equilibrado. E aí onde eu falo da sustentabilidade interna.
onde você vai ter um equilíbrio físico, mental e espiritual e ser um ser humano muito mais habilidoso. Quais são as estratégias para você multiplicar essas ações? Primeiro, planejamento. Com planejamento, é muito possível manter o foco nas ações, nas metas e nos objetivos a serem alcançados. Segundo, dividir para multiplicar. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe envolve colaboração, comunicação e divisão de tarefa para maximizar resultados. Pegou a visão? E o terceiro, ferramentas tecnológicas. As ferramentas tecnológicas podem ajudar a organizar e coordenar e realizar tarefas de forma mais eficiente. Então, essas estratégias são muito válidas para que você multiplique todos esses pensamentos, essas teorias em ação. Quero deixar aqui, por último, finalizando a nossa palestra aqui, a reflexão que eu trouxe em vários momentos aqui conversando e trocando esse conhecimento com vocês e dividindo todos esses slides com vocês. Você hoje usa a internet para aprender de graça ou desgraça? Novamente, estamos numa era de singularidade. Todo mundo tem acesso à mesma informação. Então, se você quer ser o melhor dentista, começa a ver conteúdos de odontologia no YouTube. Se você quiser ser o melhor cozinheiro, começa a ver conteúdos sobre gastronomia. Se você quiser ser o melhor pedreiro, começa a ver sobre obras. Qualquer profissional, qualquer situação, qualquer trabalho ou qualquer coisa que você queira trazer como hobby, usa a internet para aprender de graça. Aqui vos fala uma pessoa que cresceu e evoluiu usando a internet para aprender de graça e não desgraça. Hoje, eu amo filosofia. Na escola eu não gostava. Então a internet me proporcionou a ser uma pessoa mais reflexiva sobre a vida através da filosofia, porque a internet me ensinou de graça. E através disso você vai tendo mais curiosidade, mais conhecimento, e você vai buscando cada vez mais. Então, por favor, que seja a reflexão final aqui para você. Usa a internet para aprender de graça e não desgraça. Estou deixando aqui também, compartilhando com vocês, o meu Instagram, tá aí o QR Code, só vocês posicionarem o celular de vocês aí, ou também vocês estão vendo aí, empreendedorsustentável.9. Então, estou à disposição, pode falar comigo lá no direct. Como também vou deixar um presentinho para quem assistiu essa palestra aqui online. Se vocês quiserem, eu tenho um planner desse Hackeando a Felicidade, que eu chamo, né? Desse empreendedorismo sustentável e desse equilíbrio interno. É um planner onde ele coloca todas essas 14 ações para você praticar diariamente. Então, se você gostou do conteúdo, se você gostou do que foi apresentado aqui, te interessou, eu espero que sim, pode falar comigo no direct, que eu vou estar contribuindo com você, transmitindo e entregando para você esse plano, tá? Agradeço a você pela sua colaboração, pela sua participação e, mais uma vez, eu espero que você saia daqui refletindo sobre a sua pessoa e o quanto que você pode evoluir com tudo isso aqui que eu trouxe para você. Afinal, eu só sou o instrumento de fala para compartilhar, dividir esse conhecimento para que você multiplique. Obrigado.